Que a graça e a paz do Senhor Jesus, uma paz que excede todo entendimento, esteja inundando o seu coração. Vamos ler hoje Efésios 6, de 10 a 20, um texto bastante conhecido, mas bastante importante para nós termos em mente. Diz assim o apóstolo Paulo, na verdade diz assim o Espírito Santo de Deus através do apóstolo Paulo. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda oração e súplica. Me perdi aqui. Orem em todo espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para, com ousadia, tornar conhecido o mistério do Evangelho, pela qual eu sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. O apóstolo Paulo era judeu e era também romano. A cidadania romana podia ser comprada, mas não se sabe se Paulo era romano de nascimento, enfim, não se sabe sobre isso. Mas ele conhecia o que era uma armadura romana. E quando Deus nos oferece armas, uma armadura, ele está estabelecendo conosco uma aliança. É como se Deus estivesse dizendo: as minhas armas são as suas armas. A armadura significa proteção. Por isso, quem se arma com as armas do Senhor é fortalecido com a força do seu poder. Sendo assim, é protegido por Deus. Para vencermos nosso inimigo, nosso adversário, apresentamos o nosso amigo, que é Jesus, com as armas dadas por ele. Nenhuma peça da armadura tem valor se não for vestida pelo guerreiro que somos nós. A armadura só tem sentido se tiver dentro um soldado. A espada não fará nada se não estiver em nossa mão, melhor dizendo, em nossa boca. Somos essenciais para a manifestação das armas espirituais. A armadura que Saul foi o primeiro rei de Israel, ele tinha que lutar contra um gigante chamado Golias. E Davi disse que ia lutar, que ele ia enfrentar aquele gigante. E Saul quis dar para Davi a armadura e Davi não quis, não serviu. Porque essa armadura tem que ser dada por Deus. E com certeza, quando Davi venceu Golias, ele tinha se revestido de todas essas 7 peças dessa armadura de que Paulo nos fala. Esse texto nos fala de uma guerra espiritual que vivemos em nosso dia a dia. Nós estamos em guerra todos os dias, mas é uma guerra espiritual. É uma guerra, como nós lemos, não é contra a carne ou sangue, ou seja, não é contra as pessoas. Nós não temos que guerrear contra as pessoas. A nossa guerra é contra o mundo espiritual do mal. É contra o inferno.
Os efésios adoravam uma entidade chamada Diana. Em Atenas foi colocada a imagem de Diana, dessa deusa com, né, D minúsculo, no lugar mais alto da cidade. Isso é contado lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. E Paulo escreve essa carta dentro da prisão, por isso que ele diz: sou embaixador em cadeias. E ele nos exorta, ele foi preso por causa do evangelho, porque havia uma grande perseguição à igreja nessa época. Ele nos exorta, quer dizer, nessa época e até o dia de hoje, né? Há 50 países que perseguem os cristãos. E nessa época, né, no início do cristianismo, Paulo mesmo era um perseguidor da igreja, né? E foi alcançado pelo amor de Jesus e se torna um grande apóstolo, um grande evangelista. E quando Paulo escreve essa carta, ele nos exorta quanto à necessidade de sermos fortes no Senhor, vencendo e ficando firmes contra as ciladas do diabo. Há sempre muitas ciladas que o diabo coloca na nossa vida. O diabo existe, ele é real e coloca armadilhas para nós. E a armadilha a gente não vê, a não ser pelos olhos da fé, pelos olhos espirituais. E para não cairmos nas armadilhas, nós temos que estar com todas as peças da armadura de Deus. Armadilhas são tentações que passamos para cairmos nela quando não vigiamos. Mas as armadilhas não são de carne nem de sangue, não são espirituais, como eu falei. A nossa guerra é contra o diabo, não é contra pessoas. Lutar é algo constante na vida do cristão, mas é uma luta que não vemos. O que importa é que tudo o que fizermos nessa vida seja feito para o Senhor. Temos que desejar agradar a Deus, mesmo que o serviço que temos que fazer seja feito para homens. Mas a motivação do nosso coração é agradar a Deus, e Deus é amor. Deus não é ódio, Deus não é violência. Temos que servir de boa vontade, porque fazemos para o Senhor. A armadilha é coisa do diabo. E as armadilhas do diabo são espirituais, nós não a vemos com os olhos naturais. O diabo é uma inteligência maligna e o que ele puder fazer para roubar, matar e destruir, ele vai fazer, porque essa é a missão dele. Demônios são forças espirituais do mal. Temos que lutar contra essas forças espirituais que agem através das pessoas. As pessoas são usadas por essa força do mal. E nós temos que saber discriminar quem são as pessoas verdadeiramente de Deus e quem são as pessoas verdadeiramente do Senhor. Sabe como a gente sabe isso? A Bíblia nos conta. A Bíblia diz que é no amor que conheceriam quem é o verdadeiro discípulo de Jesus. É no amor. Então, a gente não tem que lutar contra as pessoas. Se alguém nos fez mal, não temos que lutar contra ela, e sim contra o espírito maligno que se moveu nela. Paulo escreveu essa carta quando estava preso e pôde observar a roupa dos soldados romanos. Só se veste com armadura quando em guerra, em batalha. E a maior arma da batalha espiritual é estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Essa armadura de Deus tem 7 peças. Primeiro, cinto da verdade. O cinto romano fazia com que toda a armadura ficasse ligada. Era colocada na altura do abdômen. Era um cinto largo que os ajudava na luta, pois dava a eles mobilidade e segurança, os impedindo de cair. Aquilo que vai nos dar habilidade na luta é a verdade. Toda a armadura tem que ficar ligada à verdade. Deus só trabalha com a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cinto da verdade nos envolve por completo e tem a função de segurar as roupas, permite que a pessoa fique segura, fique envolvida com a verdade. A verdade é que nos dá segurança, impedindo a nossa queda.
Jesus é a verdade. Nós não detemos a verdade, só Ele é a verdade. Às vezes, por causa da verdade, machucamos as pessoas e até a verdade tem que estar submetida ao amor. Devemos pedir sabedoria do alto para estarmos sempre andando na verdade, dizendo somente a verdade, sem, no entanto, precisar magoar ninguém. Não confunda verdade e sinceridade com falta de educação e falta de misericórdia. Um outro importante aspecto dessa parte da armadura é pedir ao Senhor que nos envolva por completo do cinto da verdade para não permitirmos que a mentira do nosso adversário nos contamine. Que não ouçamos em nenhuma hipótese as mentiras que o diabo nos fala, nos seduzindo ou nos acusando. Estamos trilhando o caminho da verdade que é o próprio Jesus. Não deixe que o espírito do engano, o espírito da mentira penetre na nossa mente, penetre no nosso coração. A segunda parte da armadura era a couraça da justiça. Os soldados tinham uma couraça de metal, uma espécie de colete, com umas escaminhas para dar mobilidade e, ao mesmo tempo, proteção ao tórax. A couraça é ligada ao cinturão. A justiça tem que estar ligada à verdade que é Jesus. A nossa couraça é a nossa justificação. E só temos qualquer direito à justificação pelo sangue de Jesus. É o sangue que nos justifica, por isso passamos a ter direito ao reino. Só existe um único justo por ele mesmo, que é Jesus. Por isso não podemos nem devemos julgar uns aos outros, pois não temos em nós justiça, não há justiça própria. Só Deus sabe julgar com a verdadeira justiça, porque Ele julga com amor. Paulo diz através desse texto que o que nos protege é a justiça que nos é dada através do sangue de Jesus. A terceira parte da armadura eram os calçados do Evangelho da Paz. Os soldados iam para a guerra com sandálias, que na sola havia umas garras e na parte de trás uma pequena elevação que causava conforto. E quem anda com os pés confortáveis vai mais longe. A paz traz conforto e nos faz ir mais longe. Mas a nossa garra é Jesus. Por isso ele nos mandou descansar nele. O Evangelho nos traz paz. Nós temos que calçar esse Evangelho para não sermos assolados por nossas angústias, nossas ansiedades, nossos medos e dores. Devemos calçar esse Evangelho da paz que liberta, que salva, que cura, e ir com ele longe, alcançando o mundo para Cristo, levando essa paz, essa salvação e libertação para todos, o que o próprio Deus coloca no nosso caminho. Quando calçamos o Evangelho da paz, temos paz em Deus, paz com Deus, e como consequência, temos paz com os homens. Temos que ter a missão de sermos pacificadores, e ser pacificador é ser uma ponte entre as pessoas. Todos os seguidores de Jesus têm que ter o ministério da reconciliação. Nós temos que ser pontes de acesso dos homens para com Deus e entre as pessoas, pacificando-as. A quarta parte da armadura é o escudo da fé. O escudo romano tinha um metal, madeira e couro. Uma das táticas deles era encharcar o escudo com água, e quando a seta do fogo do inimigo vinha, ela se apagava. O escudo era grande e o romano se escondia atrás e o soldado não via, mas podia avançar por ouvir o comando do general. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O comando tem que vir do nosso general, que é Cristo. E Paulo nos diz que não temos que andar pelo que vemos, temos que andar por fé. O escudo era móvel e virava para onde viria o perigo. Só o que nos protege dos dardos do maligno é a fé. Aquele que tem fé tem autoestima elevada, porque sabe em quem crê.
Os dardos inflamados vêm para roubar a nossa fé. Por isso é importante estarmos sempre em contato com a palavra de Deus para desenvolvermos a cada dia mais fé. Como eu acabei de dizer, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Nossa fé tem que ser como um escudo. Quando vem uma notícia ruim para nos entristecer, a nossa fé tem que servir como um escudo, nos protegendo do desânimo, da dor, para saberem de quem nós somos filhos. É nesse momento que a fé vai entrar e vamos dizer: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Estamos num mundo que jaz no maligno, mas temos que ter convicção de que nosso Pai nos protege contra as ciladas do diabo. E o escudo que vai desbaratar todos os dardos inflamados do ódio que Satanás tem de todos os que trilham o caminho de Jesus. Mas é nesse momento que a fé vai entrar. A quinta parte da armadura é o capacete da salvação. Na frente do capacete romano há uma aba para proteger do sol e de ataques. Há também uma viseira. O elmo romano na direção da orelha tem um formato como se fosse uma concha acústica, que ajudava o soldado a ouvir melhor o comando. Como falei no item anterior, a fé vem pelo ouvir e a salvação é pela graça, mediante a fé. E o nosso grande problema é não ouvirmos a voz do comando de Deus. O capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente carnal, a nossa memória contaminada, que nos impede de perdoar e retirar os lixos da nossa alma. A principal arma de Satanás é atingir a nossa mente. E nós, em vez de darmos ouvidos à voz de Deus, ouvimos o diabo e nos contaminamos com sentimentos contrários à vontade de Deus. Nós temos que nos proteger com o capacete da salvação. E salvação se ganha por confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador. A nossa alma precisa ser curada, a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. A proteção de toda a nossa cabeça é a salvação que só Jesus pode dar. A sexta parte é a espada do Espírito, que é a palavra. A nossa arma tem que ser a espada do Espírito. Essa é a arma do cristão. A espada dos romanos era curta, afiada e leve, e cortava dos dois lados. Quem tem espada mais leve se cansa menos. O fardo de Jesus é leve, mas a sua palavra, que vem do Espírito, corta profundamente, chegando mais rápido ao coração. É a espada de dois gumes que está escrito lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra, vou ler para vocês a Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Jesus venceu a tentação com a palavra. Quando estivermos no deserto, como Jesus estava, temos que vencer e resistir a todas as tentações com a palavra de Deus. É a nossa arma de ataque ao nosso adversário. Para sermos eficazes em nossa batalha de todo dia, precisamos conhecer a palavra. Um soldado conhecia e sabia manejar bem a sua espada. Mas precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. Mas a espada tem que estar nua, sem bainha e sempre ao nosso lado. A palavra tem que ficar guardada no nosso coração, pois a boca fala o que o coração está cheio. A nossa arma, a arma do cristão, eu volto a dizer e a enfatizar, é a espada do Espírito. É aquela que vem propagar o amor e a salvação. É uma arma de vida e nunca de morte. A arma do cristão não pode ser a arma de morte. Tem que ser a arma de vida, que é a espada do Espírito.
E os 7 componentes da armadura é oração e súplica. É uma arma poderosa, é a forma de podermos colocar toda a armadura. Temos que orar sem cessar, temos que ter vida com Deus todos os instantes. Nós temos que orar por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso pastor, pela nossa nação, por nossos líderes, pela paz em Israel, pelos missionários, por nossos irmãos. Orar sem cessar o tempo todo no Espírito Santo. Nós também fomos criados para estarmos em permanente conexão com Deus. Essa conexão é a oração. Temos que funcionar na energia de Deus. Nós não podemos nos desligar da tomada de Deus, que senão nós não vamos funcionar. E nós temos que tomar a nossa armadura 24 horas. Nós temos que orar sem cessar 24 horas e temos que colocar a armadura de Deus 24 horas em nós. Para ele poder dizer, como diz lá em Efésios 6,13, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que o Senhor tenha misericórdia de nós, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.